Oi pessoal, aqui é a Belanine do Criptografando Sonhos. Depois da vinheta, a gente vai conversar sobre algo muito sério, que é 13 Reasons Why, ok? Me esperem. Pessoal, no dia que lançou, eu acabei assistindo todo o seriado. Eu posso dizer que foi algo bem difícil de lidar, porque preciso contar pra vocês que me motivou na época a ler o livro Os 13 Porquês e o que eu acabei revivendo, sentindo e repensando sobre o assunto. Pra quem não sabe, Os 13 Porquês, na verdade, ele é baseado no livro do Jay Asher, acho que é esse o nome do autor, e ele foi lançado 10 anos atrás. Os 13 Porquês vai contar a história da Hannah, uma menina de 17 anos. Ela se mata e, assustadoramente, ela deixa de presente, entre aspas, 7 fitas cassetes com os 13 motivos dela ter se matado, porque ela se matou. E aí é que começa a história. Então, um dia, o nosso narrador, né, o Clay, ele vai encontrar essas fitas e ele vai começar a conviver com os 13 motivos da Hannah ter se matado. E, obviamente, já que ele recebeu as fitas, ele tá incluso nesses motivos da Hannah. A gente só vai descobrir isso lá no final do livro e do seriado. A pior parte disso tudo é como, primeiro, a minha história dos 13 porquês, por que eu fui ler o livro. E já faz bastante tempo que eu li. Eu conheci o livro no blog de alguém. Eu acho, se não me engane, foi no blog da Jill Fernandes. Quando eu conheci os 13 porquês, eu tinha acabado de perder uma amiga dessa forma. Ela se matou. E foi muito duro mesmo ter que lidar com a perda, porque na época, quando isso aconteceu, eu tava muito brava com ela, com muita raiva dela, porque ela se matou e eu não entendia, quer dizer, até hoje eu não entendo, mas eu tinha tanta raiva porque eu não entendia como que ela foi tão egoísta e ter pensado só nela e não ter pensado na mãe, em mim, no namorado, as pessoas que amam ela. Então eu tava com muita raiva, tava com muita raiva. Acho que assim, eu nunca senti tanta raiva de alguém como dela naquele momento. E aí, quando eu comecei a ler Os 13 Porquês, o livro, assim, chegou na minha vida naquele momento certo. A raiva se transformou um pouco em culpa. E depois, quando eu terminei o livro, eu falei, não me sinto culpada, mas também não justifica. Mas ao mesmo tempo, eu entendi que eu não adiantaria eu falar pra ela não fazer isso, porque ela já ia fazer de qualquer forma. E uma das coisas que vendo agora a série, novamente, eu questiono como é possível a gente ser o motivo de alguém, né, pra tomar essa decisão. Eu vi essa semana um post no Facebook comentando que normalmente a maioria das pessoas falam que se identificam com a Hannah, mas na verdade a maioria delas são os motivos da Hannah ter se matado. Se a gente parar pra pensar, é verdade, porque na maioria das vezes a gente é egoísta, a gente pensa muito mais na gente do que nos outros, e às vezes a outra pessoa só precisa de um sorriso, só precisa de um agradecimento, só precisa de uma mão estendida. E às vezes a gente tá tão focado em nós e no nosso mundinho que a gente simplesmente esquece da outra pessoa. A gente esquece que as outras pessoas têm às vezes problemas muito maiores do que o nosso. O que me lembra também uma postagem que eu vi hoje. Obrigada, carro. O que me lembra a postagem que eu vi hoje de manhã no Facebook, hoje, o dia que eu tô gravando, que alguém comentou que porque as pessoas só pensaram no lado da Hannah e não pensaram nas pessoas que ficam, que o sofrimento é muito maior. E aí começou uma discussão nos comentários como se uma dor fosse maior do que a outra. E, gente, não existe isso. Todas as dores são dores e elas têm o mesmo efeito, a mesma carga de sofrimento. Eu acho que a questão que a gente fala tanto
ponto da Hana é porque países como o Japão, por exemplo, o índice de suicídio é muito, muito, muito grande. E isso é preocupante. Então a gente às vezes tem que parar pra pensar no que nós estamos fazendo de errado. Eu concordo que o sofrimento de quem fica é complicado, mas eu falando por experiência própria, ele vai diminuindo. Provavelmente para uma mãe deve ser pior, porque uma mãe deve conviver todo dia pensando que como que eu não vi que meu filho tava mal, ou como que eu não percebi que as coisas não estavam bem, em que ponto que eu errei. A culpa de uma mãe deve ser muito maior. Eu concordo. Maior no sentido que a gente não tem como mesurar, né? Só quem é mãe pode dizer, né? Quão grande é o amor que ela sente por um filho. E quando isso acontece, deve ser muito difícil. Mas eu digo que, já que eu perdi alguém próximo dessa forma, a raiva, a culpa, ela diminui e depois a gente começa a sentir saudade. No meu caso, eu não tive uma explicação do porquê minha amiga fez isso. E, pra ser muito honesta, ela não me deve mais explicação. Um tempo atrás, eu dizia que, mesmo depois de eu ter terminado o livro, eu falava, olha, um dia a gente vai sentar, conversar e você vai me contar por que você fez isso. Mas depois passou o tempo e eu entendi que eu não preciso saber disso. Ela não me deve explicação. Infelizmente, pra alguém chegar nesse ponto de acabar com a própria vida, não confiar em ninguém, isso deve ser difícil. Isso deve ser extremamente complicado. Alguém imagina você não ter mais ninguém pra confiar, você não ter mais ninguém pra conversar, você não poder se abrir com ninguém, porque você se sente tão pequeno e você acha que você é o problema, de você ter medo de falar com outra pessoa, e como uma pessoa que diz te amar, mas você não confia nesse amor, porque você não confia em si. Isso deve ser difícil. E é mais claro, pra quem fica, no começo é complicado, mas a gente aprende a lidar. A gente fala mais da Hana porque atualmente nós vivemos em um mundo caótico, em um mundo que nos cobra coisas materiais, que nos cobram soluções imediatas, porque da mesma forma que a internet veio pra agilizar o nosso conhecimento, a nossa pesquisa, as nossas relações, ao mesmo tempo que nós temos toda essa agilidade da parte tecnológica, o ser humano acabou englobando essa agilidade nas ações do dia a dia, nas ações físicas. Então, na maioria das vezes, em grandes empresas como a que eu trabalho, a gente preza pelo atendimento ao cliente, eu pelo menos prezo muito, só que ao mesmo tempo eu tenho que ser muito ágil no que eu tô fazendo. Então, ao mesmo tempo que eu estou cuidando de alguma pendência, eu tenho que ainda atender com um sorriso, com uma gentileza, porque eu gostaria de ser atendida dessa forma por todos os lugares, e ao mesmo tempo eu tenho que resolver aquilo que tá na minha mão e eu preciso ser rápida, porque as pessoas exigem rapidez. Dá pra entender? E aí, com toda essa rapidez que a gente tem que lidar no dia a dia, a gente às vezes esquece o outro, ou a gente não presta atenção no outro. E é aí que surge o problema. Quando a gente esquece do outro, quando a gente não se coloca no lugar do outro, ou quando a gente vai conversar com o outro. Mas eu admito que não é fácil conversar, porque às vezes você fala 1, 2, 3, 5 vezes e a pessoa não te entende, ou a pessoa ainda é birrenta e continua fazendo a mesma coisa e não adianta falar. E aí é que vem o nosso plus. Não vai adiantar falar. Às vezes o conselho que a gente dá, a gente até tenta, mas não dá pra gente resolver tudo. Então, se alguém já perdeu um amigo, você pode ter certeza que você fez tudo aquilo que você podia fazer naquele momento. Se foi o melhor, se foi o pior, não importa. Você fez, você tentou. E no seriado é assustador como as pessoas viram a Hana, como elas se preocuparam muito mais com elas mesmas do que com o fato de que alguém se matou por causa dela, pelas coisas que elas fizeram, pelas grosserias que fizeram, por um boato idiota, por uma ideia imbecil que as pessoas tinham dela, quando não era tudo isso. Coisas maravilhosas da série. No livro, ele retrata muito a visão do Clay e das pessoas que receberam as fitas cassetes da Hana. No seriado, tem as 13 pessoas, os 13 porquês, mas ao mesmo tempo que as pessoas estão inseridas ali, você também tem a família da Hana, você tem os pais das outras crianças, os outros adolescentes, você tem a escola, você tem a polícia. A construção, a abrangência de todo esse problema melhorou muito, muito mesmo. Coisas muito pontuais, assim, que fica muito claro. Sempre que a Hana aparecia em cena, a cena ficava mais colorida, mais viva, mais brilhante. Quando voltava para a situação atual, a qual a Hana já não pertencia, a cena
cena ficava mais escura, ficava mais enegrecida. Eu achei uma sacada ótima, ótima, sensacional. Da mesma forma que a gente teve uma resolução, de certa forma. Claro, a Hannah não voltou, não tinha como a Hannah voltar, mas ele vai tratar de estupro também. E essa parte do estupro vai ter uma resolução. E aí eu achei isso espetacular, eu achei ótimo, ótimo. Porque ao mesmo tempo que você fala de suicídio, você fala de estupro, você fala da forma como as pessoas se tratam, você mostra como as amizades começam e como elas podem terminar por coisas idiotas, por coisas bobas, por falta de chegar e conversar. Eu achei o máximo, o máximo. A trilha sonora casou perfeitamente com cada uma das cenas. E a última música, que é da Selena Gomez, se não me engano, Only You, gente, você chora loucamente porque é perfeita. Foi a última cena que aparece a Hannah na escola e os adolescentes passando e a música rolando, e foi a última aparição da Hannah ali e ela saindo da escola. Ai, foi lindo, foi assim, triste, né? Triste, mas linda a cena, linda com a música. Outra coisa que eu gostei, mas aí você tem que ter estômago, são duas cenas bem marcantes que são no final do seriado. Vai mostrar claramente a cena da Hannah se matando, então ela enchendo a banheira, pegando a gilete lá, o negócio lá pra se cortar, mostra ela cortando os pulsos. Gente, é horrível a cena. E aí, logo em seguida, quando ela tá morta, a mãe aparece e vê a filha. Foi, pai, mãe nenhum merece ver isso, não merece. E a segunda cena, que é muito marcante, é a cena do estupro. As duas cenas do estupro que aparecem com duas pessoas diferentes, mas a última cena de estupro é horrível, horrível. Horrível, porque você quer... A vontade é a gente entrar ali no meio e tentar salvar a menina, mas a gente não pode. É horrível, sabe? E a cara de pau do agressor, do estuprador, falando que ela que veio em cima de mim, ela que quis, ela que não resistiu a mim, ela não pediu pra parar. Gente, é devastador. Devastador, é horrível, horrível. Mas eu achei ótimo mostrar isso. Ótimo. Porque não dá pra gente romancear as coisas. Meu medo dos 13 porquês era se eles fossem romancear, porque atualmente o suicídio tornou-se uma coisa linda, sabe? Como, Romeu e Julieta é linda a história porque eles não podiam ficar juntos e eles se mataram. Não, cara, isso não é bonito. Suicídio não é legal. Nada justifica você se matar. Tem que existir outras formas de você resolver o seu problema que não seja se matar. Não é justo. A gente não tem que fazer isso conosco e com os outros. Não. E aí eu tinha medo que romanceassem isso, porque Romeu e Julieta sim, porque aquela autora conhecida, Jojo alguma coisa que eu nunca sei, como eu era antes de você, pra quem lê o livro sabe do que eu estou falando, não justifica. Não, gente, não é assim. Eu, particularmente, eu não vejo o suicídio como algo bom, principalmente porque a minha doutrina como espírita, não é que a gente não condena, mas a gente pensa nos agravamentos de se cometer suicídio, e os agravamentos são muito fortes mesmo. Então, pra gente, quando alguém tira a própria vida, o sofrimento é 1000 vezes pior. Mas eu não quero entrar nisso. Então, se eu penso dessa forma, eu não quero ver ninguém sofrendo. Eu não quero, na minha crença, eu não quero que as pessoas sofram dessa forma. Ninguém merece sofrer dessa forma. Ninguém merece se sentir só. Ninguém merece se culpar. Ninguém merece ter todo esse peso do mundo. Não merece. Então, o que eu tiro de conclusão é que vamos parar de ser tão caóticos nessa vida material. Vamos olhar um pouco mais pro outro e tentar fazer o melhor. Tentar observar, tentar transformar os pequenos momentos finitos em momentos infinitamente maravilhosos, em recordações que a pessoa vai passar 10 anos e vai olhar pra você e vai falar, poxa, lembra daquele dia? Eu acho que é pra isso que a gente tá aqui, pra gente conseguir proporcionar ao outro momentos bons e nos darmos esses mesmos momentos bons. Quando a gente doa, a gente recebe em dobro. Então vamos voltar um pouco mais os nossos olhares para as pessoas que nós amamos, para as pessoas que nós não nos damos tão bem, mas que a gente possa sorrir e estender a mão sem pedir nada em troca, tá bom? Então, gente, era isso. Beijos, até a próxima, tchau!